nós estamos felizes demais por estar retornando ao estudo da Epístola aos Filipenses. Amém, irmãos? Estou muito feliz. Os irmãos pediram, né? Os irmãos pediram, graças a Deus, nós retornamos. Nós tivemos 7 outros encontros em que nós tratamos desde o primeiro versículo até o capítulo 3, versículo 14, né? 7 outros encontros. Nessa noite é o 8º encontro em que nós vamos falar da palavra de Deus, justamente no livro de Gálatas. Só para refrescar a sua memória aí, porque nós paramos o estudo em março deste ano, né? Nós já estamos em que mês, irmãos? Setembro, né? Então tem um tempinho aí, então vou refrescar a você. A Epístola aos Gálatas, meus queridos, foi escrito por Paulo. Possivelmente foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. E eles, os teólogos a chamam de a carta irada de Paulo, porque se você observar, é uma carta que começa de uma maneira bem diferente, porque não começa com o habitual elogio, né, que se dava nas cartas, já começa duro, né, porque Paulo estava irritado. Havia um grupo de cristãos que eram convertidos do judaísmo, que eles eram chamados de quê, irmãos? Quem se lembra? Judaizantes. Rapaz, o povo, graças a Deus, se lembra, né? Eles eram chamados de judaizantes, eram cristãos convertidos ao judaísmo, mas eles diziam o seguinte: nós aceitamos que Jesus é o Messias, porém não podemos rejeitar a lei. Então, para que realmente alguém possa servir a Deus, ser aceito por Deus, ele tem que ter Jesus, mas ele tem que também ter a lei na sua vida. Então, irmãos, isso incomodava Paulo, incomoda cada um de nós, porque, irmãos, tem algo, né, tremendo aí por baixo disso, que o homem, ele só pode ser salvo se ele tiver uma participação na salvação. Vocês não estão entendendo? Sim ou não, irmãos? Sim. Então, Paulo escreve essa carta para combater este mal que estava assolando a igreja. Você vai encontrar aí em Atos capítulo 14, capítulo 15, você vai ver o relato a respeito disso, não é? Então, irmãos, no nosso primeiro encontro, né, que nós tivemos, nós falamos da defesa que Paulo fez do verdadeiro evangelho. Não esse evangelho híbrido, desse evangelho meritocrata, né? Que prega essa meritocracia, você é salvo pelo que você faz. Mas Paulo, no primeiro encontro que nós tivemos aqui, nós falamos que Paulo defendia o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? E no nosso segundo encontro, nós falamos a respeito da origem do evangelho, porque muitos acusavam Paulo de pregar um evangelho diferente, e Paulo mostra que o seu evangelho veio diretamente de Deus, que ele não aprendeu das outras pessoas, mas ele foi convertido pelo próprio Senhor. No nosso terceiro encontro, meus queridos, nós vimos quando Paulo vai até Jerusalém, não é? E ali ele fala da unidade da igreja, bem como da liberdade cristã, porque ele quis mostrar lá em Jerusalém que a mensagem que ele pregava era a mesma que os apóstolos pregavam. Os irmãos estão lembrados, irmãos? Sim ou não? Amém. Então veja só, no nosso quarto encontro, né, nosso quarto estudo, nós falamos a respeito do perigo da hipocrisia, porque Paulo ele confronta Pedro. Pedro estava entre aqueles convertidos gentios, né, que não eram judeus. Ele estava lá, comia com eles, etc. Mas quando chegaram os mestres judaizantes, Paulo, ó, ficou a mula, né? Saiu de perto, não queria mais, né? Estava pervertendo também os outros irmãos que estavam se afastando também. E Paulo vai lá e usa até o termo lhe resistir na cara, né? Paulo chega lá com aquela sutileza, né, igual um coice, como ele tinha, né? E diz: você está errado, né? Então ele fala do perigo da hipocrisia, porque isso é hipocrisia. Você dizer algo e agir de outra maneira é hipocrisia, né? Então no nosso quarto encontro nós falamos do perigo da hipocrisia. No nosso quinto encontro nós falamos a respeito da justificação pela fé, quando Paulo começa a falar basicamente da doutrina cristã, justificação pela fé, ou seja, que o homem é aceito não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Jesus fez. Dê glória a Deus, meu irmão. Isso é Bíblia pura, meus queridos. Não aquilo que o homem faz, mas aquilo que Jesus fez por nós. No nosso sexto encontro, nosso sexto estudo, nós falamos da loucura dos Gálatas, né?
que Paulo diz assim, ó insensatos Gálatas, que inclusive né, tal, porque ele falava assim, como é que vocês deixam o evangelho da graça, que o próprio Jesus foi pregado no meio de vocês, para o evangelho meritocrata, onde a pessoa é salva pelo que faz, e ele chama justamente os Gálatas de loucos. E no nosso 7º e último encontro, que foi, se não me falha a memória, dia 16 de março, se não me falha a memória, irmãos, ele fala da maldição e da bênção, não é? A maldição e a bênção. Por quê? Porque, irmãos, está no evangelho em que a lei, ela é exaltada, é maldição. Amém, irmãos? Porque a lei, ela traz a maldição. O irmão está entendendo, sim ou não? Sim. A lei, ela coloca todos os homens debaixo da maldição. Então, irmãos, nós falamos até na ocasião que essas igrejas que ressuscitam esses costumes judaicos estão trazendo maldição. Não está entendendo, irmãos? Não estou falando daquela maldição que o homem sai, né, zebrado, como as pessoas dizem por aí, né, com uma sorte. Não falando desse tipo de maldição não, meu irmão. É porque estão ressuscitando coisas que foram sepultadas pela graça. Amém, queridos? E nessa noite, nós chegamos, depois desse hiato, né, que foi aberto de março até hoje, nós chegamos para falar sobre a certeza das promessas de Deus. Dito isso, eu quero que você vá para o texto, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 15, amém? Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 15, e nós vamos ler até o versículo 29. Hoje, meus queridos, nós vamos falar da certeza das promessas de Deus, ou seja, da certeza que eu e você podemos ter que Deus vai cumprir piamente ou cabalmente a sua palavra. Amém, irmãos? A promessa que ele fez, não tem ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que possa fazê-lo demover, né, da sua promessa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E você vai ver hoje a respeito disso, ou você vai ouvir a respeito disso. Todos encontraram, irmãos? Então o texto diz assim, a partir do versículo 15: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, que é, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedendo-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bem, amados? Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos
avaliar esse texto, nós vamos estudar, destrinchar esse texto, apesar de que algumas coisas nós não vamos pormenorizar devido ao tempo. Amém, queridos? Mas olha só, Paulo estava combatendo, né, essa heresia, o veneno dos judaizantes, né, que queria perverter a fé, dizendo, irmãos, que esta promessa que foi dada a Abraão, ela estava subjugada à lei. Vocês não estão entendendo, irmãos? A promessa que foi dada a Abraão estava subjugada à lei. Eles estavam dizendo que a lei estava acima de tudo. A lei estava inclusive acima da promessa que Deus havia feito a Abraão. Eles estavam pervertendo a fé da igreja. Eles alegavam, irmãos, que o homem precisava contribuir com a salvação. Eles não conseguiam entender, meus queridos, a salvação somente pela fé. E aí nós podemos fazer um paralelo nos nossos dias, porque muitos são assim, não é verdade, irmãos? Muitos são assim, não conseguem entender essa graça maravilhosa do Senhor, que nós não podemos ou não precisamos fazer nada para ser salvo, a não ser receber este sacrifício. As pessoas gostam de colocar alguma coisa. O evangelho é simples, meu irmão. Jesus morreu por você, Jesus pagou o preço por você. Você precisa apenas dizer: eis-me aqui, Senhor, e tudo foi pago pelo Senhor. Agora os homens gostam de complicar, não é verdade, meu irmão? Coloca uma coisinha aqui, se você não der um dízimo, apesar do dízimo ser importante, vou trazer um estudo a respeito disso, ser importante tanto para a igreja quanto para você, mas se você não der o dízimo, perdeu a salvação. Olha, se você não participar da campanha, não é assim, meu irmão? Se você não estiver naquela igreja, você perdeu a salvação. Os homens gostam de colocar coisas, amém, queridos? Até porque, meus amados, os homens não conseguem entender um amor tão glorioso quanto esse. Jesus gratuitamente oferecer, né, a salvação da alma, coisa que ninguém nenhum no mundo, ou dinheiro nenhum no mundo poderia comprar para você. Amém, queridos? Então veja só, eles acrescentavam aí as obras à fé, né, fazendo com que os homens fossem aceitos pelo que eles fazem. Vocês não estão entendendo, irmãos? Então, com esse argumento de que teria que também, né, poderia receber a Cristo, mas teria que também guardar a lei, eles estavam dizendo: o homem não é salvo só pela fé, ele é salvo pela fé e pelas obras. Não estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Sim. Então veja só, irmãos, Paulo ele começa a mostrar aqui que essa promessa de Deus não depende da lei. Amém, irmãos? De que promessa nós estamos falando? Eu sei que você está aí pensando: puxa vida, o pastor falou umas 10 vezes de promessa. Que promessa é essa? É aquela promessa, meus queridos, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 9, quando Deus chega para Abraão e diz assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. Meu irmão, serão benditas quem? Todas. A nação de Israel, não é isso? Todas. Pegadinhas de Rivaldo, né? Rivaldo que gosta de fazer isso. Então veja, irmãos, todas as nações da terra, o Senhor deu uma promessa a partir da nação que viria de Abraão. Toda a terra, não é, teria salvos escolhidos de Deus. Mas aí olha só o argumento dos judaizantes. Deus, ele revogou esta promessa. Esta promessa foi subjugada pela lei que veio depois. Ou seja, toda a terra pode ser salva de fato, ou pessoas de toda a terra podem ser salvas, porém não pela fé, mas sim pela guarda da lei. Vocês não estão entendendo, irmãos? Olha que argumento terrível, né? Que argumento, que veneno, na verdade. Quer dizer, Deus disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, em Israel estava a promessa de que a partir deles, pessoas do mundo inteiro seriam salvas. Mas aí vem, né, os judaizantes, aqueles cristãos convertidos, o judaísmo diz: não é bem assim não. As pessoas têm que receber Jesus, mas também praticar a lei. Olha que veneno terrível, meu irmão. Ou seja, irmãos, para os judaizantes, Deus havia mudado a promessa. Será que Deus faz isso, meu irmão? Não. Será que Deus te promete alguma coisa? O irmão ali prontamente disse não, né? O Andrezinho disse não. Por quê, irmão? Será que Deus te promete uma coisa e depois diz: rapaz, não era bem isso que eu queria dizer. Eu vou mudar, não gostei do óculos de William, mas que eu, sabe, quando ele colocar outro óculos, aí eu faço um outro pacto. Será que Deus faz assim, meu irmão? Será que Deus é igual a mim e a você? Porque a gente promete um negócio, né, meu irmão? E às vezes não é aquilo que a gente promete, que a gente dá. Não é assim, meu irmão? A gente às vezes dá até melhor. Muito raro fazer isso, né? Geralmente é pior, ou não dá nada, né? Promete e não faz. Será que Deus é assim, meu irmão? Nós vamos ver hoje justamente isso. Será que Deus faz isso?
Será que nós podemos confiar nas promessas do Senhor? Então veja só, irmãos, em primeiro lugar eu quero dizer para você o seguinte: nós podemos confiar nas promessas de Deus. Sabe por quê? Porque nada muda as promessas de Deus, ou nada pode mudar as promessas de Deus. Leia comigo novamente os versículos de 15 a 18. Acompanha aí na sua Bíblia. A minha versão é a Nova Versão Internacional, mas é bem parecida com a dos irmãos. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Irmãos, Paulo começa esse texto falando algo tremendo. Ele diz assim: olha, num acordo entre dois homens, quem quebrar esse acordo, ele não está sendo uma pessoa honrada. Estou parafraseando o que ele falou. No acordo entre dois homens, quando eu digo algo para Natan, por exemplo, vamos fazer um acordo, a gente assina. Quando eu quebro, eu não estou sendo correto. Amém, irmãos? Não estou sendo honrado. A pessoa que quebra um acordo ou acrescenta, geralmente acontece isso, você faz um contrato de aluguel, antes de terminar aquele período, o cara diz assim: mas vai ter um acréscimozinho, sem estar nada previsto no acordo. Ele está sendo desleal, porque por um período era para ele permanecer o mesmo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Então observe, meus queridos, ele diz: se um acordo entre dois homens, quem quebrar ou acrescentar é uma desonra para quem fizer isso, quanto mais Deus. Ele já começa dizendo assim: seria desonroso para Deus ter que alterá-lo. Amém, irmãos? E ele diz mais, que a promessa de Deus veio 430 anos antes da lei. Ou seja, a lei, ela veio bem depois, a promessa é muito mais antiga. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Versículo 16 e 17 diz assim: estou cego, letra pequena. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quer dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Então, meus amados, quero lembrar a você o que eu disse no começo. Os judaizantes diziam que Deus havia mudado a lei. Deus havia mudado a promessa por causa da lei. Vocês não entenderam, irmãos? Eles estavam dizendo, os judaizantes estavam dizendo que Deus voltou atrás. Deus havia prometido que salvaria pessoas do mundo inteiro, mas depois voltou atrás e disse: não, eu vou salvar pessoas do mundo inteiro, porém, se eles guardarem a aliança como Israel. Vocês vão entender, irmãos? Se eles guardarem a lei, como Israel. Eles estavam dizendo que Deus volta atrás, ou que Deus acrescenta alguma coisa quando Ele promete. Será que Deus age assim, irmãos? Irmãos, se assim fosse, a fé estaria baseada na lei, ou seja, estaria baseada naquilo que o homem faz. Porque a lei, irmãos, nada mais era do que o homem oferecer alguma coisa a Deus. Era ou não era, irmãos? Você oferecia animais, você oferecia cereais, você oferecia seu filho primogênito. Eram coisas que o homem fazia. Aquilo tudo tinha um propósito, você vai entender. Eu vou mostrar aqui um pouco mais adiante. Mas aquilo era algo que o homem fazia. Vocês não estão entendendo, irmãos? Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, Ele não deu condições. Ele só disse assim: eu vou salvar pessoas do mundo inteiro. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Então veja só, irmãos, quando Deus fez a promessa, Ele fez gratuitamente essa promessa a Abraão. Ele não cobrou nada de Abraão. Ele disse assim: Abraão, se você obedecer a lei, então através de você, pessoas do mundo inteiro serão salvas. Foi gratuitamente. Olha só, quer dizer, no tempo do Velho Testamento, Deus já estava manifestando a sua graça. Ele não colocou condições para Abraão. Ele disse somente assim: através de você, pessoas do mundo inteiro, ou através da sua família, da sua nação, pessoas do mundo inteiro serão salvos. Versículo 18, acompanha aí comigo, irmãos.
Diz assim: pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Ou seja, meu irmão, quando Deus promete algo a você, Ele não pede nada em troca, é gratuito. Amém, queridos? A tua salvação é gratuita. Ou seja, meu irmão, você não precisa fazer parte de uma denominação, você não precisa fazer um ritual, você não precisa fazer nada para ser salvo, porque esta salvação é gratuita, prometida 430 anos antes da lei, a Abraão, o pai da fé de todos nós. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Então, olha só, irmãos, não foi Abraão que fez uma aliança com Deus. Amém, irmãos? Não foi Abraão que fez uma aliança com Deus. Porque quando Abraão recebeu essa promessa, ele estava dormindo. Você pode ler lá, Gênesis 12, ele estava dormindo. Como é que ele ia fazer um acordo? Você já fez um acordo com alguém dormindo? Se você fez, você é desonesto, né? E se fizeram com você, te enganaram, meu irmão. Fazer um acordo enquanto você está lá dormindo, o cara pega seu dedinho, alguma coisa assim, né? Pega a sua assinatura, né? Isso foi desonesto. Ou se você fez isso com alguém, vamos conversar depois. Vai ter uma disciplina aí, não tem? Você foi desonesto. Então, quando Deus prometeu a Abraão, ele estava dormindo. Então, não foi Abraão que fez uma promessa a Deus, mas foi Deus que fez a promessa a Abraão. Existe um hino aí secular, um cantor dos anos 70, né? E até alguns evangélicos cantam, né? Segura na mão de Deus. Essa música me assusta pela minha melodia feia, né? Mas segura na mão de Deus, meu irmão. Se eu segurar na mão de Deus, eu estou acabado. Amém, queridos? Porque eu sou fraco, eu sou falho, eu vou soltar, né? Mas o hino 33 da harpa cristã, eu não estou enaltecendo, estou, né? Não, o hino da harpa cristã está certo. O hino 33 diz assim: segura na minha mão, né? Com tua mão, segura bem a minha. É a mão dele que segura a tua. Não é você que faz uma aliança com ele, meu irmão. É Deus que fez uma aliança com você. É Ele que escolheu te salvar. Não foi você que escolheu a ele, não. É Ele que foi Ele que veio atrás de você. Não foi você que foi atrás dele, não. A promessa vem de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Foi Deus que fez uma aliança com Abraão. Por isso, meu irmão, ninguém pode revogar essa aliança. Apenas Deus. E Ele não faz. Porque olha só, meu irmão, se eu tiver um contrato com o Ricardo Júnior, eu e o Ricardo Júnior temos um contrato. Rivaldo não pode chegar e meter o bedelho e querer mudar. De jeito nenhum. O contrato é entre eu e ele. Vocês não estão entendendo, irmãos? Só quem pode revogar quem é? Eu e ele. Não é assim, irmãos? Mas se o contrato que fiz ele é unilateral, decidi no meu testamento dar alguma coisa a ele, vai ter. Pelo menos na bateria vai ter alguma coisa no meu testamento. Então veja, irmãos, se eu decidir dar alguma coisa ao Ricardo Júnior, não é? Está lá no meu testamento, ninguém pode revogar, a não ser a minha pessoa, porque fui eu que dei. Vocês não estão entendendo, irmãos? É assim Deus conosco, meu irmão. Essa promessa de Deus conosco não depende nem de você, nem do demônio, nem do pastor da tua igreja, nem do padre da tua igreja. Depende unicamente, exclusivamente de Deus. Não tem ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que possa revogar. Amém, queridos? E aí eu me lembro, não está aqui no meu esboço, mas olha só, eu me lembro de Apocalipse capítulo 5, quando João olha e vê, né, o cordeiro ali como tendo sido morto e o pai assentado, né? E aí, na mão direita de quem estava sentado no trono, direita é essa, né? Fiz errado. Na mão direita de quem estava sentado no trono tinha um livro selado com 7 selos, ninguém podia nem olhar para ele. E João chora, né, descontroladamente, porque ali estava a história da humanidade, ninguém podia desenrolar, não tinha ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que podia desenrolar aquele livro, desatar os seus selos. Amém, queridos? A humanidade estava perdida, porém, o cordeiro, né, que foi morto em teu favor, ele foi lá e pegou a mão, da mão do Pai, da mão de Deus, né? E o cordeiro também é Deus, né? Ele e o Pai são um, né? Um Deus só. Então ele pegou da mão do Pai e desatou os céus, meu irmão, e a história da humanidade foi totalmente desatada. Mas eu quero lembrar a você, meu irmão, que não tinha ninguém nem no céu, nem aonde, irmãos? Não, nem no céu, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Não tem santo, não tem anjo, não está entendendo? Não tem santa, inclusive que me pegou, na verdade é essa.
né? Não tem santo, não tem anjo, ninguém, meu irmão, poderia fazer. Também não tem pastor, não tem padre, não tem bispo, macumbeiro, babalorixá, não tem ninguém aqui na terra que pudesse desatar, e nem debaixo da terra, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem o próprio capeta, o chifrudo poderia decifrar isso, né? Ou seja, poderia desatar esses céus apenas Jesus, o próprio Deus que fez a promessa a você, meu irmão. Foi Ele que fez a promessa, e só Ele poderia revogar, e Ele não vai revogar, porque a Bíblia diz que Ele não volta atrás. Eu digo, glória a Deus, meu irmão. Então veja só, aqui nós chegamos num impasse. Por quê? O apóstolo Paulo, meus queridos, ele cita muito o Velho Testamento, inclusive no livro de Gálatas, a Epístola aos Gálatas. Na Epístola aos Gálatas ele cita pelo menos 6 vezes o Velho Testamento. E aí os judaizantes diziam, mas rapaz, o cara está dizendo que a lei, não que ela foi revogada, mas que a lei passou. Como é que ele cita o Velho Testamento? Aí eu pergunto para você, para que serve a lei? Para que serve a lei? A lei serve para você, meu irmão? Será que a lei serve? Se ela não serve, rasga sua Bíblia aí. Não rasga o nome dele, que eu tenho uma coleção, não é? Mas então você só precisa do Novo Testamento, você não precisa do Velho. Você precisa do Velho Testamento, meu irmão? Será que a lei é válida? A gente vai ver, nós vamos ver agora para que serve a lei. Amém, queridos? Vamos acompanhar aqui do versículos 19 a 23. A Bíblia diz assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se à promessa de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Irmãos, para que serve a lei? Eu vou dizer agora, vou fazer aqui como as pessoas dizem por aí, uma analogia, né? Uma metáfora, como você queira chamar, você bem determinar. Mas vou fazer aqui uma analogia para você do que é a lei. A lei é igual ao espelho. Olha o que, irmãos? Igual, né? Igual ao espelho. Quando você está diante do espelho, meu irmão, o que é que o espelho revela? As nossas imperfeições, primeiramente, né? Os jovens aqui, nem tanto, né? Quando chega lá, diz, como eu sou lindo, né? As meninas puxando o cabelo de um lado do outro, que coisa linda. Mas quando você passa, você vai chegando nos 40, 40, né? Aí quando você olha, você diz, meu amigo, o cabelo tá branco, né? Então uns quilinhos, só uns quilinhos acima do peso, né? Meu amigo, é ruga. O espelho, meus queridos, ele representa, ou ele apresenta para você as suas imperfeições. Assim é a lei. Quando os homens viam a lei, eles viam nela o seu pecado. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Assim serve a lei, para apresentar o pecado. Olha só o versículo 19, meus queridos. O que é que diz a palavra de Deus? Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ou seja, meus queridos, a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões. A lei apontava o pecado. Amém, queridos? E olha só, meus queridos, como o espelho não pode limpar ninguém, ou seja, você está diante do espelho, você pode até mexer no espelho, botar de um lado, botar do outro, se virar você não se vê, né? Mas se você mexer, tal, não vai mudar você vai botar do mesmo jeito. Aí eu pergunto, o espelho vai mudar a tua cara, meu irmão? Não. Da mesma forma a lei apresentava o pecado, mas entretanto ela não tinha poder para mudar ninguém. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Então veja só, a lei, ela não apaga os pecados, ela apenas os revela. E olha só, irmãos, qual era a serventia da lei? A serventia da lei era convencer do pecado e apontar para o Salvador. Ora, irmãos, se a lei me mostrava que eu era pecador,
né, com todos aqueles rituais, oferendas, né, sacrifícios, aquilo apontava que haveria alguém que pagaria o preço por mim. Se eu matava, né, ou se o sacerdote matava por mim um cordeiro, isso mostrava que o meu pecado seria pago por um cordeiro imaculado. Os irmãos entenderam, irmãos? Então qual era a serventia da lei? Para que serve a lei? Ela apontava para o pecado e apontava a necessidade de um Salvador. Ela revelava o pecado e apontava a necessidade de um Salvador. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então veja, irmãos, apesar da lei ser contrária à graça, ambas se complementam. Os irmãos entenderam, irmãos? Ambas se complementam. Por quê? Porque o Velho Testamento serve para nós como exemplo. Ele não é normativo para nós. Quem entendeu? Ninguém entendeu. Vou dizer tudo. O Velho Testamento, meus queridos, ele não é normativo para nós. Ou seja, a gente não lê o Velho Testamento e reproduz hoje o que estava no Velho Testamento. Não entenderam? Amém. A gente faz isso com que parte da Bíblia? O Novo Testamento. O Novo Testamento é normativo para nós. Amém, queridos? Ou seja, nós vemos o que está no Novo Testamento e reproduzimos hoje. Então, olha só, irmãos, o Velho Testamento, ele serve para mostrar que havia, né, ou há o pecado, e há a necessidade do Salvador que viria. E quem é o Salvador, irmãos? Cristo. Ou seja, em vindo, né, Cristo, a lei já não vigora mais. Diga glória a Deus por isso. Porque a lei, ela foi cumprida totalmente em Cristo. Porque aquele preço que era necessário que fosse pago, Jesus pagou uma única vez. Amém, irmãos? Então essa história de que todas as vezes que um certo, né, certa religião por aí, que o sacerdote pega ali o pão e o vinho e tal, e o oferece, e Jesus está sendo sacrificado de novo. História, meu irmão, a Bíblia diz que foi uma única vez. Ele pagou o preço. Sabe por que foi uma única vez? Porque foi o preço completo, foi o preço total. Diga glória a Deus, meu irmão. Foi sobejante para pessoas do mundo inteiro. Diga glória a Deus, meu irmão. Então, olha só, irmãos, existem duas maneiras de nós usarmos a lei, a maneira certa e a maneira errada. Amém, queridos? A maneira certa de nós usarmos a lei é nós vermos que a lei revela o pecado e aponta o Salvador. Ele faz o que, irmãos? Revela o pecado e aponta o Salvador. Essa é a forma certa da gente ver a lei, respeitá-la e tê-la como palavra de Deus. Ela revela o pecado e aponta o Salvador. Amém, queridos? Que veio em Cristo Jesus. Agora veja, irmãos, qual é a forma errada, indevida de nós usarmos a lei? É acharmos que ela salva, não é? Como, eu tenho que falar aqui, meus queridos, que como profeta eu não posso deixar, não posso me furtar de falar para a igreja a verdade. Algumas igrejas, denominações por aí, dizem, se você não guardar o sábado, você já tem a marca da besta. Lei, meu irmão. Vocês não estão entendendo, meus queridos? Está na lei. O princípio é bíblico. Como? Você trabalha 6 dias e folga um é para o Senhor. Isso é um princípio bíblico. Paulo falou, tem gente que guarda um dia só, nós guardamos todos os dias. Vocês não estão entendendo, irmãos? Ou seja, eu não posso criticar quem guarda um dia por semana, né? O sábado especificamente. Mas nós guardamos todos os dias. Também não vou ser criticado por isso. Isso não é essencial para a salvação. Vocês não estão entendendo? Alguns dizem assim, nós não vamos comer carne de porco. Eita, toquei no assunto, né? Comer carne de porco, meu Deus, o homem perdeu a salvação. Como se pudesse ter perdido a salvação. Alguém diz assim, mas se comer sangue, perdeu a salvação. Se comer animais com casco fendido, perdeu a salvação. Se comer camarão, olha só, somente estava perdido. Ela ama camarão, né? Comer camarão, perdeu a salvação. Tem até uma certa seita por aí que diz, se tomar café, acabou-se. Engraçado, eles não tomam café, mas tomam Coca-Cola, né? Interessante isso. Injeta cafeína por força, mas não tomam café. Aí veja só, meus queridos, tudo isso é o mesmo argumento dos judaizantes. O homem tem que fazer alguma coisa ou deixar de fazer para poder ser digno da salvação, mas ninguém é digno, ela é pela graça. Você pode dizer glória a Deus? Olha aqui, meu irmão, de carne de porco e de sangue. Eu sei que isso é muito polêmico, eu ainda vou escrever um capítulo de um livro a respeito disso, já estou programando aí, amém, irmãos? Mas olha só, o apóstolo Paulo, ele disse assim, comendo de tudo que se vende no mercado, amém? A única ressalva para nós é a seguinte, se for sacrificado a ídolos, não coma, não por causa da sua fé, que você está firmado
não vai acontecer nada com você, mas por causa daqueles que estão vendo você comer uma comida sacrificada a ídolos só. Vocês vão entender, irmãos? Sim ou não? Sim. Agora aconselho a você, cuidado se você for comer carne de porco, porque tem um germezinho, uma bactéria, se não for bem tratado, né? Eu só como se a minha esposa fizer, porque ela faz divinamente bem. Eu fiquei com a boca dela. Faz divinamente bem. Então, cuidado onde você for comer. E a questão do sangue, meu irmão, também tem que ser muito bem tratado, porque às vezes o sangue é jogado em um lugar tão mais sujo do que o que sai da galinha, né? As fezes. Então, cuidado onde você come. Mas tirando isso, meus queridos, não há restrição. Vocês vão entender, irmãos? Não há restrição alimentar, não há restrição ritualística, não há restrição nenhuma para a tua salvação. Jesus morreu por você e isso basta. Você não tem que fazer nada para herdar esta salvação, porque ela já foi dada a você. Não tem essa questão de você participar de sacramentos, você tem que obedecer a pessoas humanas, estar sujeito à igreja. Fora da igreja não há salvação, meu irmão. O único que é digno do teu louvor, da tua honra e da tua glória, o único que pode dar a salvação é Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, tudo que faltava na lei encontramos em Cristo. Repita essa frase linda: tudo que faltava na lei, nós encontramos em Cristo. Leia comigo versículos 25 e 26 e veja bem o que é que diz a palavra. Diz assim: agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, a lei, ela era como um tutor. Na sua Bíblia talvez esteja assim a palavra aio. Eu vou tomar alguns minutinhos aqui, já estou acabando, para te explicar o que é aio ou tutor. Era um escravo, meus queridos, em que os homens compravam, era um escravo intelectual, que eles serviam ou para levar os filhos do seu dono para a escola, ter todo cuidado, né, para levá-lo para a escola, ou ele era responsável pela educação dos filhos. Amém, irmãos? Mas olha só, ele não era o pai, ele não mandava, ele apenas apontava. Amém, queridos? Apontava para o caminho da educação do Filho do Senhor. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, quando Paulo diz assim, a lei é como um aio, ou como tutor, é o seguinte: nós estávamos debaixo dessa lei enquanto o Pai não veio. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Enquanto o Messias não veio, mas uma vez vindo o Messias, já não há mais necessidade do aio, já não estamos mais debaixo da lei. Fica glória a Deus, irmãos. Porque na verdade, meus queridos, nós somos recipientes dessa graça. Leia comigo de novo, versículo 26 em diante. Olha só, meus queridos, o que é que diz a palavra? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quero lembrar os irmãos que nós lemos versículos anteriores que diz assim, que Deus fez a promessa a Abraão e ao seu descendente, no singular. E o apóstolo Paulo diz assim, não é aos seus descendentes, mas ao seu descendente, apontando para o Messias, para Cristo. Amém, irmãos? Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra, promessa feita a Abraão e a Cristo. Mas olha só, Paulo nos revela, meus queridos, que nós somos recipientes deste acordo, deste pacto 7, né? Desse pacto com Deus. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque ele diz assim, todos vocês que receberam Jesus, foram batizados em nome, né, da Trindade Divina, né? Que está ali relacionada a Cristo, né? Quando a igreja primitiva ela batizava em nome de Jesus, estava batizando implicitamente no nome da Trindade. Amém, queridos? Então, quando o homem é batizado de Cristo, ele é revestido de Cristo. E eu quero dizer para você o que é ser revestido. Ser revestido é tomar um casaco sobre si. Ou seja, meus queridos, ele estava dizendo, vocês têm um invólucro de Cristo agora. Vocês e Cristo são um. O apóstolo Paulo diz, né? Lá no começo do livro, ele diz assim, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava dizendo, eu e Cristo somos um. Então, meu irmão, se a promessa é para Cristo, quer dizer que você é recipiente dessa promessa. A salvação é para você. E você também tem a responsabilidade de ministrar essa salvação. Diga glória a Deus, irmãos. A promessa foi feita a Abraão e a Cristo, e consequentemente também a você. Ou seja, meu irmão, nós somos recipientes dessa promessa, porque nós estamos revestidos em Cristo, ou revestidos
de Cristo, nós estamos em Cristo, nós e Cristo somos um apenas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E essa promessa é para todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. O último versículo, versículo 29. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, meu irmão, esses são recipientes dessa promessa. A salvação é para você. Você não precisa ser um judeu, ser circuncidado, ou as mulheres devem viver aqueles costumes judaicos. Meu irmão, é preciso, meu irmão ali chega a abrir um sorriso, né? Falou em circuncisão, oh glória, eu não preciso mais. Não é verdade, irmãos? Olha só, meus queridos, a promessa é para nós, não precisa nada de nós oferecermos para Deus. Nós oferecemos os nossos dons a Deus, a nossa coroa tiramos da cabeça porque Ele é digno, em gratidão a Ele, mas isso não cumpre a nossa salvação. Você está entendendo, meu irmão? Não tem nada que você faça ou deixe de fazer que te faz digno dessa salvação, somente o sacrifício de Cristo por nós. Diga glória a Deus. Para concluir, meus queridos, o que é que nós podemos tirar desse texto para nós? Texto grande, não é? Para algumas pessoas muito complicado. Eu, de fato, irmãos, eu estudei horas e horas e horas, muito delicioso. Mas o que é que nós podemos tirar para nós? Então veja só, irmãos, a promessa foi feita a Abraão 430 anos antes da lei. Então veja só, irmãos, isso mostra que essa promessa de salvação, a justificação, né, que nos faz ser aceitos por Deus, não está debaixo da lei. Ela foi antes da lei. Vocês vão entender, irmão? Eu sei que tem pessoas hoje, só abrindo um parênteses aqui, estou escrevendo um capítulo de um livro a respeito disso, né? Tem pessoas, a respeito do dízimo, tem pessoas que dizem assim, não dizimo na igreja porque o dízimo é da lei. Leva engano, meu irmão, o dízimo é anterior à lei. Abraão deu dízimo a quem? Melquisedeque, antes da lei. Jacó disse assim, Deus, se tu me abençoares, te darei a 10ª parte de tudo, te darei o dízimo. O dízimo é anterior à lei. Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus diz assim, vocês devem permanecer na misericórdia e também dizimar. Ou seja, é da lei, né? É anterior à lei, é na lei, porque na lei tem regulamentos quanto ao dízimo, e é posterior à lei. Ainda está na graça, diga glória a Deus. As pessoas não entendem, meu irmão. Alguns dizem assim, mas para que eu seja salvo eu preciso guardar a lei. Existem restrições na Bíblia, meu irmão. Todas elas existem de fato, mas todas elas foram cumpridas em Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. Então veja só, meus queridos, o objetivo da lei era revelar o nosso pecado e apontar para o nosso Salvador. Amém, queridos? Amém. E logo, meus amados, uma vez vindo Cristo, não há mais necessidade da lei, nós não estamos mais debaixo da lei. Podemos crer de fato que a salvação não depende do esforço humano. Diga glória a Deus, igreja. Por isso nós temos que ter certeza, ou podemos ter certeza, quando Deus faz uma promessa, Ele não volta atrás. Eu digo mais, meu irmão, Ele também não acrescenta. Diga glória a Deus, meu irmão. O coração aqui arde de poder em dizer isso. Meu irmão, Deus nem revoga e nem acrescenta, Ele permanece. Nós lemos no começo do culto, Hebreus capítulo 6, versículo 19, as promessas de Deus são a âncora da nossa alma. Nós podemos crer nela. Se Deus te prometeu, meu irmão, e esse livro que está nas tuas mãos está repleto de promessas para você, todas elas se cumprem na tua vida. Deus não retira nem um pinguinho de uma letra por você. Diga glória a Deus, meu irmão. Ele cumpre todas elas. Então, irmãos, no começo da ministração eu perguntei, podemos confiar nas promessas de Deus? Eu digo para você, meu irmão, diante de tudo que foi dito aqui, podemos confiar. Não há nada que faça Deus voltar atrás nas suas promessas. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. E a